As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Olá, nós estamos no ar com o programa Presença Espírita. Olá, Ayrton. Olá, Silvia e amigos que acompanham o programa Presença Espírita. Nós estamos ao vivo aqui pela Rede TVM, nesta quinta-feira, 22 horas. Você que está aí em casa, curtindo a televisão, agora nós entramos com o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida, dos seus valores, trazendo sempre um tema relevante para a nossa reflexão. Já são 9 anos de programa, Ayrton, e o programa Presença Espírita fazendo sucesso porque ele fala das coisas da alma. Porque por mais que nós andemos pelas estradas da vida, em busca das coisas materiais, em busca do conforto físico, do conforto material, chega um momento que a nossa alma tem sede de respostas, das coisas transcendentes, de respostas, por exemplo, Ayrton, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o porquê da vida, o porquê do sofrimento. E o Espiritismo, há mais de 150 anos na Terra, vem respondendo de maneira clara, objetiva, racional, essas perguntas que são naturais ao espírito imortal que somos. E as respostas a essas perguntas traz um pouco de alívio para cada um de nós, né, Ayrton? Sim, a doutrina espírita é justamente pródiga nesses aspectos da elucidação dos aspectos gerais da vida. É uma filosofia positiva, é uma filosofia que orienta e consola. E é, de certa forma, um dos temas que nós iremos tratar, né? A respeito, por exemplo, das revelações divinas, a respeito do Cristo Consolador, que é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e já nos dando essa faceta do esclarecimento e da consolação divina. E se você se interessa por tema, mande para nós aqui na Rede TVM, no telefone 3028-7122, as suas perguntas a respeito dessas dúvidas que você tenha da doutrina espírita e dos vários temas, a doutrina espírita que se alavanca, que tem como coração, como alma, o Evangelho segundo o Espiritismo, e no próprio Evangelho, a cada capítulo, nós vamos encontrar respostas para as dúvidas a respeito da nossa vida. O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro da nossa vida. Ali está a história da alma humana, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas batalhas íntimas. As respostas estão ali através dos ensinamentos de Jesus, através dos evangelistas e através das explicações que os Espíritos vão nos dando através desses trechos que foram escolhidos pelos espíritos superiores juntamente com Kardec, elucidando o que quer dizer cada um daqueles ensinamentos de Jesus. E hoje, como você disse, Ayrton, nós vamos, a nossa pauta hoje é a respeito do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Um capítulo muito curto, muito pequeno, de poucas folhas, mas extremamente profundo nas questões morais, que segue, coincidentemente ou não, o capítulo 5, que é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do bem-aventurados os aflitos, mostrando para nós que apesar dos embates que nós passamos aqui na Terra, que apesar de todo o sofrimento que nós podemos trazer na nossa história reencarnatória, através das dores, das lutas, sempre teremos o amparo superior na nossa existência. Sempre teremos o olhar de Deus para cada um de nós aqui na Terra, que procura amenizar as nossas dores enquanto nós estamos quitando os nossos débitos com a contabilidade divina, de maneira que nós, no pagamento das nossas dívidas, nós soframos o menos possível. E quando Jesus nos conclama, neste capítulo 6, a que nós nos aproximemos dele,
Vinde a mim, vós que sofreis, diz Jesus, que eu vos aliviarei. Ele conclama cada um de nós a buscá-lo no momento de sofrimento, no momento da dor, no momento da provação, no momento da expiação, que Ele estará pronto a nos apoiar, não livrar-nos das nossas dores, já que todos nós passamos por processos educativos na Terra e dentre esses processos educativos a dor é um deles. Mas Jesus nos aliviará do sofrimento, nos mostrando o caminho, nos mostrando como nos comportar, nos mostrando a necessidade de termos fé e coragem nos momentos mais difíceis da nossa vida. E é nesse olhar de proteção de Deus sobre cada um de nós é que Ele envia à Terra, ao nosso planeta, às vezes, com o passar dos séculos, revelações, profetas, que têm como objetivo proporcionar ao homem mecanismos de progresso moral. Temos em Moisés, como nos ensinam os Espíritos, a primeira revelação. Moisés nos trouxe um código de lei rígidas, necessárias para a época em que a humanidade vivia, e que já traz em seu bojo a necessidade do amor. Quando nós lemos a primeira lei do Código Mosaico, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus foi o iniciador da moral mais sublime. Ele foi o primeiro homem a falar aqui na Terra da fraternidade universal, de que todos nós necessitamos um dos outros e que todos nós somos irmãos. E o Espiritismo, como terceira revelação, é a força viva utilizada por Deus para auxiliar o homem a evoluir e a crescer no seu lado moral. De maneira que nós não estamos desamparados no nosso caminhar aqui na Terra. Deus envia seres invisíveis a nós, seres visíveis a nós através do processo reencarnatório, mas estrutura existe no planeta para que nós possamos evoluir com um amparo que nós não temos nem a noção da existência. A lei de Moisés, Ayrton, já foi um avanço no código, na Constituição Divina que rege a tudo e a todos aqui no planeta? Foi um passinho à frente já para o progresso do homem, para organizar as coisas, para pôr ordem aqui no planeta em que nós vivemos? Sim, Silvia, e entendendo ao estudar a doutrina espírita Moisés como o primeiro grande revelador das leis divinas, sem dúvida quando expressa a pena do talião, que já remonta ao Código de Hammurabi, por exemplo, vemos ali, por exemplo, na expressão no Êxodo, por exemplo, se o dano é grave, será vida por vida, né, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, assim, golpe por golpe. Ou seja, já era a pena do talião, apesar de ser, de certa forma, a aplicação de uma certa vingança, mas ela já procura controlar, ou seja, lógico, para um povo bastante rude, onde a lei não existia, ou seja, uma ofensa poderia se aplicar, por exemplo, a morte para uma família inteira. Então, a pena do talião, ela vem, por exemplo, estabelecer que a penalidade não fosse mais grave do que o mal cometido. Então, já é uma evolução, um progresso, nada mais do que aquilo que foi infringido anteriormente. De tal, lógico, sendo apropriada ao povo daquela época. E Moisés atribuindo isso a uma lei divina, para que pudesse, então, ser mais aceita pelo povo. Então, dizendo que proveniente de Jeová, de tal forma que a lei mosaica, ela é uma mescla da lei divina com a lei estabelecida por ele, e para dar então crédito proveniente, dizia ser proveniente de Jeová. Então a lei divina de Moisés, que está no Decálogo, ela persiste até hoje, mas as leis humanas vão sendo modificadas, e assim, por exemplo, a pena do talião, que serviu para uma época, hoje já não serve mais, de tal forma que foi progredindo a partir da compreensão das leis divinas e do próprio Cristo, que vem trazer a lei de Deus
Não mais o Deus dos exércitos, o Deus vingativo, o Deus colérico, né, o Deus de um povo, mas agora já apresentando Deus como Pai amoroso, né, que busca a misericórdia, de tal forma que Jesus, por exemplo, já alertava, que quando diz assim, ouvistes dos antigos, né, olho por olho, dente por dente, ele diz, eu vos digo, porém, né, não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém lhe bater a face direita, oferece-lhe a outra. Se lhe tirarem a túnica, dele também a capa. Se ele te obrigarem a caminhar 1000 passos, caminha com ele 2000. Então já mostrando aqui a lei do amor e a lei do perdão, a misericórdia. Naturalmente que não querendo significar com isso que aquele que fosse fraco e frágil deveria ser vítima daquele que fosse forte, mas expressando ali que a lei de amor é aquela que deve vigorar. E o entendimento, o perdão e a misericórdia é sim a expressão da lei divina. Evidentemente que foi um grande avanço a lei mosaica, a lei do talião, mas hoje isso já não se aplica mais. E aquele que quisesse, por exemplo, defender a pena do talião, não estaria defendendo uma lei divina, mas uma lei humana de uma época muito distante, que felizmente a gente vai superando e vendo que ainda hoje a gente vê, por exemplo, a tentativa da implantação, por exemplo, da pena de morte, né? Que de certa forma remonta uma certa aplicação da lei da pena do talião, né? E existe Ayrton, existe essa dificuldade muitas vezes de compreender a diferença da lei de talião da lei da causa e efeito. É da lei que todo o mal que eu cause, eu experimente. Mas não nesse sentido de punição, mas a lei da causa e efeito, ela é estritamente educativa. É da lei que todo o mal que eu cause, toda a dor que eu cause, eu experimente, para que haja uma autoeducação, para que haja um aprendizado da minha alma que errou no passado e hoje, sentindo na pele aquilo que causou, cresça. Não há, então, punição divina, não há esses esquemas de vingança na lei de Deus, porque a justiça de Deus, ela é amenizada pelo amor de Deus a cada uma de suas criaturas. Então há uma grande diferença na questão da vingança, que já era uma evolução, como você disse, mas que ainda demonstrava uma inferioridade moral da humanidade que habitava a Terra naquela época. Se bem que hoje ainda tem, né, Ayrton? Nós vamos fazer um breve intervalo agora. Se você quiser saber sobre isso, sobre a pena de talião, sobre a lei da causa e efeito, sobre o Cristo Consolador, o jugo leve, as 3 revelações, é só entrar em contato com o programa Presença Espírita. No último bloco, nós vamos responder as questões, vamos tirar algumas dúvidas, mas agora a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita e sempre no início do segundo bloco nós apresentamos um livro que será sorteado no final do último bloco e hoje nós trouxemos um livro de Francisco Cândido Xavier intitulado Vozes da Outra Margem. Na década de 70, entre 70 e 80, Chico Xavier deu início a uma nova maneira de psicografar, a novos tipos de mensagem, diferente daqueles que ele vinha realizando até então, que ficou conhecida como a psicografia consoladora. Chico Xavier passou então a trazer mensagens de vários jovens que tinham desencarnado de maneira traumática, a maioria deles através de acidente automobilístico, e que, por esses acontecimentos, muitos sofrimentos geraram as famílias desses jovens, deixando as mães, então, em estado lastimável. Muitas delas entraram em depressão profunda, pensaram até em cometer suicídio. Então, Chico começou a psicografar e trazer notícias desses jovens, e essas mães ávidas de notícias buscavam Uberaba
buscavam a casa da prece atrás de Chico Xavier para saber da situação de seus filhos do outro lado da vida. E muitas delas nem tinham esse conhecimento de que a vida continuava após a morte do corpo físico. Então, muitas novidades vieram do mundo dos espíritos, trazidas por esses jovens, que contavam com detalhes para suas mães como que era a vida do outro lado da vida, após a perda do corpo físico, amenizando as dores, trazendo consolo para suas mães. E foi dentro do movimento espírita o momento em que mais casas espíritas foram criadas e fundadas, porque esses jovens pediam para que as suas mães parassem de chorar, parassem de sofrer e atendessem o sofrimento alheio, para que o trabalho delas no bem e na caridade repercutissem positivamente neles, na vida, na nova vida deles no mundo dos espíritos. E as mães responderam a esses apelos e criaram e fundaram casas espíritas e passaram então a auxiliar o próximo através do trabalho de benemerência. Muitas delas foram acompanhadas por seus filhos em espíritos nesses trabalhos desenvolvidos então aqui no nosso país. E eu vou ler um pequeno trecho de um jovem que morreu de acidente de carro, e ele diz assim para a mãe: mãe, é preciso erguer o pensamento a Deus e confiar em dias melhores. Senti muito não haver podido permanecer mais tempo ao seu lado na terra, mas a verdade é que o Paulo e eu, o amigo dele, viemos ao mundo por pouco tempo. E aí ele explica para a família por que ele teve que desencarnar tão cedo, mas pede confiança, pede fé, pede otimismo para os seus pais. E esses livros, através dessas mensagens, eles modificaram a vida dessas famílias em muito. E são livros atemporais, porque quem de nós não teve ou não tem um parente muito querido que partiu para o mundo dos espíritos numa situação dessa, traumática, um suicídio, um acidente, um incêndio, e que nós vemos nessas histórias aqui psicografadas pelo Chico, as nossas próprias histórias. Então, se você quiser ganhar este livro, é só entrar em contato aqui com o programa Presença Espírita. Hoje nós estamos com o nosso contato apenas pelo Facebook, e vocês poderão então concorrer a este livro ao final do último bloco. E agora a gente vai começar com a nossa entrevista, porque a Patrícia Giardini já está aqui conosco. Então, a Patrícia já está aqui conosco, porque nós, como a Silvia colocou no primeiro bloco do nosso programa, nós vamos tratar, por exemplo, das 3 revelações da lei divina, como apresenta no seu Espiritismo, desde o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, e depois nós encontramos um capítulo muito interessante e especial no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 6, chamado Cristo Consolador. E Patrícia, seja muito bem-vinda, né? E a gente já colocaria para você justamente esse aspecto. Quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos destaques de trechos, né, que Allan Kardec procura passar a análise. E em que parte está essa promessa que fala na Bíblia, no Novo Testamento, sobre o Consolador? A gente fala o Consolador prometido. Em que parte que a gente encontra essa referência ao Cristo Consolador, né? Então, Ayrton, é muito comum que pessoas que não fazem parte da doutrina espírita, ou mesmo dentro da doutrina espírita, pessoas que nos questionam se os espíritas estudam a Bíblia, se os espíritas adotam a Bíblia nos seus estudos. E nós dizemos, então, com bastante tranquilidade, que sim, né, que o tempo todo nós estamos consultando a Bíblia, e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros que Kardec nos deixou, sempre ele faz remissões a capítulos, a alguns livros
da Bíblia, em especial o Novo Testamento, né, que com o advento do Cristo, que nos trouxe tantos ensinamentos, através dos quais nós temos ele como o exemplo maior, como guia espiritual do nosso planeta e um exemplo maior a ser seguido. Então, é interessante fazer essa análise inicial para dizer que dentro da Bíblia e dentro do Novo Testamento, que nós encontramos, então, no Evangelho de São João, no capítulo 14, onde ele nos adverte que é um consolador, que Cristo prometeu que um consolador viria para nos trazer ensinamentos que nós ainda não tínhamos o entendimento naquele momento, mas que isso viria com o tempo, com o progresso da humanidade. E depois, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, como você mesmo disse, nesse capítulo trata em várias faces sobre o Cristo Consolador, né, o Consolador prometido, né, como o que seria esse Consolador, não o Cristo Consolador, o Consolador prometido, e o que ele seria, o que ele traria para todos nós. É claro que as religiões interpretam esse capítulo, né, da forma que lhes aprouverem melhor, né, lhes aprouver melhor. E a doutrina espírita, então, através dos ensinamentos dos espíritos, codificados por Allan Kardec, traz esses ensinamentos que nós estamos tratando hoje. Quando, então, a gente estuda a doutrina espírita, a gente reconhece ali na apresentação de Allan Kardec 3 revelações, né? E atribuindo ao Espiritismo a terceira revelação, colocando-nos Moisés como o primeiro grande revelador da lei divina, apresentando a face da justiça, do Deus único, né? E o Decálogo é destacado logo no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como que Moisés abrindo o caminho, assim, preparando a seara, né, para que Jesus viesse, então, revelar, trazer a grande revelação, talvez a revelação sublime, que é a revelação do amor, né, do Deus misericordioso, Deus bom, da vida futura, né, que é a vida futura, que é, ou seja, o reino de Deus não era desse mundo, mas sempre fazendo referência ao futuro, às esperanças, às consolações decorrentes da vida, do amor, do perdão, né? E aí a gente vendo, então, uma relação, quando Allan Kardec destaca assim, Jesus não veio destruir a lei, mas dar cumprimento à lei mosaica, e lógico que ele muda na sua forma, na sua essência, mas aí a gente chega assim, por exemplo, no Espiritismo. A gente fala, bom, o Espiritismo ele se reconhece como a terceira grande revelação da lei divina. O que a gente pode reconhecer? Como o Espiritismo, de certa forma, seria assim um certo ufanismo espírita, dizer, olha, o Espiritismo é a terceira revelação da lei divina, onde a gente reconhece no Espiritismo essas características de revelação divina? Então, acho importante nessa tua colocação destacar algumas coisas, né? Em primeiro lugar, com a primeira revelação de Moisés, e me parece apropriado falar agora que, né, parecendo, nossa, no tempo de Moisés, né, e que nunca foi tão atual. Né? Tanto é verdade que recentemente um filme, que me parece que antes era uma novela ou uma série, que exibe numa TV aberta aqui do nosso país e, né, se transformou num filme que foi um grande evento cinematográfico com um grande público, né, que é os 10 Mandamentos, e me parece que nós vivemos um momento onde é tão atual falar sobre cada um desses 10 mandamentos. Então, com o Espiritismo, o Espiritismo ele não despreza essa lei mosaica, né? Ele sabe que ela é atual, né? Que falar hoje, por exemplo, em honrar o seu pai e a sua mãe, para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, parece um ponto tranquilo, muito fácil. Nossa, meu pai e minha mãe é tudo que eu tenho na vida. É claro que eu vou honrar, né? Na vida e depois da vida também. Né, continuo honrando com preces, né, e assim que as coisas acontecem, não trair a pessoa que vive comigo ou as pessoas que vivem comigo, seja no âmbito amoroso ou no âmbito do trabalho. Então, parece que não é que o tempo voltou, é que nós não evoluímos tanto ainda a ponto de já trazer o ensinamento principal que a segunda revelação trouxe, que foi Cristo, e que deixou como uma única lei,
né? Como você disse, a lei de amor. Então não faça para o outro o que você não quer que faça para você. Amai a Deus sobre todas as coisas, amar você e o próximo como a ti mesmo, como um reflexo do seu amor. Então, né, trazer também essa situação que nós ainda não conseguimos completar, intensificar essa máxima do Cristo, que resume toda a sua obra, né, que fala sobre o amor, mas trazer também que nós já podemos, nós já alcançamos como sociedade evoluída intelectualmente e materialmente, nós já entendemos que nós podemos trazer o Espiritismo para a nossa vida e através dos ensinamentos que nós vamos continuar falando agora após o intervalo, mas trazer ensinamentos que nos completam e que nos fazem refletir acerca das nossas atitudes. É muito interessante, Patrícia, a questão que você mencionou é justamente no aspecto relacionado às leis divinas, como a compreensão de Deus e as leis divinas estão relacionadas. Mas nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Estamos de volta com o programa Presença Espírita e você pode participar, estamos ao vivo nesta quinta-feira, você pode participar do nosso programa. Hoje estamos só acompanhando através do Facebook, pode curtir a nossa página, também enviar a sua pergunta e também deixar o seu nome para participação no sorteio do livro no último bloco do nosso programa. Nesse programa estamos tratando das revelações das leis divinas e também do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E nesse momento eu vou passar para a Sílvia uma pergunta a respeito da forma com que Jesus ensinava, porque ele mesmo houvera se expressado que não poderia dizer tudo, e algumas coisas ficaram veladas e, sobretudo, na forma de parábolas. Então, a pergunta é essa, Sílvia, por que ele usava essa forma de expressão, de ensinar, e algumas coisas ficaram ocultas nessas parábolas, né? É exatamente isso, né, Ayrton? O que é a parábola, senão uma história que tem um fundo moral cujo objetivo é ensinar alguma coisa. Logicamente que Jesus, espírito de alta envergadura moral, intelectual, dominava todas as ciências, dominava todas as coisas, veio como enviado de Deus, muito mais do que o governador espiritual do planeta. Jesus foi o representante de Deus na Terra. Então ele veio com múltiplos ensinamentos para a humanidade da época, mas devido à maturidade moral e intelectual da humanidade de há 2000 anos atrás, Jesus, por mais que ele tentasse explicar tudo, não haveria uma compreensão total. É como tentar, aqui metaforicamente falando, explicar trigonometria para um aluno da primeira série da escola. Isso não é possível, é necessário que haja um crescimento primeiro desse aluno até chegar na série apropriada para isso. Então Jesus não podia falar coisas que a humanidade, as pessoas, os encarnados da época não poderiam compreender, mas ele já tinha que deixar o ensinamento aqui na Terra. Então ele passou através dessa técnica de andar ensinando, que era da escola socrática, de ensinar andar ensinando, passou toda a revelação que ele podia passar, mas havia um véu, que eram as histórias. Então, muitos que já eram moral e intelectualmente avançados, de primeira entenderam a mensagem dele. E outros não, ficou só a historinha, bonita. Mas com o encarnar e desencarnar dos homens na Terra, e com o seu crescimento intelectual e moral, a mensagem que havia ficado passou a ser entendida através do crescimento. Então, foi uma forma de Jesus minimizar tantas revelações que não seriam suportadas pelas pessoas da época. E que hoje ainda nós temos estudiosos das parábolas e muitas vezes nós lemos, não é?
lemos e ainda não conseguimos tirar o supra-sumo daquilo que Jesus queria ensinar. Né? E muitas vezes, além de lermos, muitas vezes, a cada leitura interpretamos de uma forma, né, conforme está a nossa vida, naquele momento, as dificuldades que nós estamos enfrentando. E dizer que Jesus ensinava através das parábolas, para cada um de nós hoje é muito interessante e é muito verdadeiro. Quando vamos assistir a uma palestra ou a uma aula, nos interessamos muito mais quando o interlocutor, aquele palestrante, está colocando histórias ou colocando vivências do dia a dia e nós conseguimos entender, trazer para a nossa vida, porque através daquela história ou os personagens daquela história poderia ser muito bem cada um de nós. Então Jesus, um profundo conhecedor da alma humana, sabia disso. Né, e sabe disso, e quanto essas histórias são importantes até hoje, fazem a diferença na nossa vida, né, Ayrton? Sim, é interessante ao estudar as parábolas, os seus ensinos, assim, que são bastante profundos. Algumas são muito simples, assim, no seu sentido, na forma do conteúdo, mas elas guardam ensinamentos muito belos, né? Temos o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kai Barchuto, que é um dos livros que a gente bastante utiliza para melhor compreender as parábolas de Jesus, e podem ser divididas em dois grupos, né? Aquelas que falam sobre o reino dos céus e outras que falam como alcançar o reino dos céus. Por exemplo, Jesus falava assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo que foi encontrado, ou o reino dos céus é semelhante a uma festa de casamento, um festim de núpcias. O reino dos céus é semelhante a uma vinha, né, onde vão os trabalhadores. Mas essas parábolas falam de como é o reino dos céus e outras falam de como alcançar. E as duas que se destacam em como alcançar são a do semeador, né, e a parábola do bom samaritano, que é das que estão em destaque no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na forma de se conduzir para alcançar esse reino dos céus do qual Jesus falava. Nesse sentido, você acha que a gente pode atribuir a função de pedagogo para Jesus? Sem dúvida, ele era por excelência o mestre, né? O mestre que utilizava o cotidiano. Então, por exemplo, para a mulher do campo, para o homem do campo, ele falava da semente. Para a mulher, por vezes, né, falava do fermento. A parábola do fermento, ou para os pescadores, falava da parábola da rede. A rede foi lançada e pegou vários tipos de peixes. Né? Às vezes, a parábola do joio e do trigo. Então, ele usava os elementos do cotidiano, de acordo com as circunstâncias, para poder se fazer entendido e as pessoas se identificarem com o que ele falava, né? E a Silvia me lembrou muito bem, até uma palavra, né, que a gente por vezes pode achar estranha, mas uma vez eu li e de fato é uma verdade: Jesus era peripatético. E peripatético nada mais é do que a Silvia falou, aquele que ensina caminhando. Pode parecer um palavrão, mas não é. Jesus ensinava caminhando, e aquele que ensina caminhando é peripatético, embora o termo possa parecer estranho. Então, como você está citando Jesus nessas amplas facetas, a gente pode dizer então que Jesus está presente nessas três fases, nessas três revelações? Aliás, não só nessas, né, mas quando a gente lê a respeito de Emmanuel, por exemplo, A Caminho da Luz, ele fala de Jesus desde a origem do orbe planetário, né, desde o processo de formação da Terra, e também inspirando aqueles que vieram antes, como os profetas e Moisés. Todos aqueles que vieram antes também vieram sobre a sua inspiração, de tal forma que ele é, sem dúvida, a figura central dessas três grandes revelações. Então, aqueles que vieram depois, assim como o próprio Allan Kardec, e dentro dessa missão, né, coletiva dos espíritos, sem dúvida, ele é que preside todo o processo, desde a origem até os dias de hoje, e sendo, como o Emmanuel coloca, o governador espiritual da Terra. Mas a gente poderia retomar essa questão de que Jesus falava, Patrícia, ele fala do alívio, né, da cura, dos nossos sofrimentos pela aplicação, por exemplo, daquilo que ele ensinava, né, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, bem-aventurados os que sofrem. Então, por que ele fazia essas promessas, né, para curas e alívios? Né? Então, é que na verdade Jesus,
ensinava, né? Ele falava, ele não escondia de nós as nossas dores, que nós tínhamos, que nós iríamos passar por sofrimentos, né? Mas ao mesmo tempo ele valorizava essas dores que nós iríamos passar. Ele trazia uma situação de merecimento. Então você passa por essa dor, né? Não para me comprazer ou porque Deus vai querer que você passe por essa dor. Você passa por essa dor porque você precisa aprender com isso. Isso vai, de uma certa forma, a dor vai te aliviar no final, porque você vai entender o porquê que ela existe e como você fazer para melhorar. Então, ele simplesmente não, era justo, né? Jesus, que a gente fala da justiça divina e da justiça que o Cristo quis nos trazer, trazendo o quê? O mérito, né? Hoje se fala muito em meritocracia, né? Mas o mérito do nosso sofrimento, das nossas dores, do aprendizado, com o nosso sangue, com o nosso suor, fazendo uma denominação até chula, né? Mas a gente aprende sofrendo, e é verdade, Ayrton. Né? Desde que nós somos pais, ou que nós éramos filhos, né? Que fomos crianças, nossos pais nos falavam, não mexe aí, né? Não, sai daí, né? Você vai se machucar, você pode, não desejando que a gente se machucasse, né? Muito pelo contrário, ele não queria, mas ele sabia que o Pai, né? O Pai, os nossos pais e o Pai Criador e Jesus também, eles sabem de tudo isso, que nós precisamos muitas vezes passar por uma experiência, ela é dolorosa, mas ela nos traz um aprendizado muito grande. Por isso é o alívio, mas sabendo que a cada um de nós cabe o nosso futuro, né? Nós somos precursores das nossas vidas, na medida das nossas possibilidades, e nós vamos continuar falando sobre isso, porque é um assunto muito interessante. Poxa, então eu venho nesse mundo só para sofrer? Né? Enquanto eu não mudar, enquanto eu não me reformar, eu vou continuar sofrendo. Nós vamos chegando quase ao final desse bloco, mas já vou deixar aqui para a gente, ao retornar, a Silvia que está acompanhando pelo Facebook ali, é uma pergunta se todo sofrimento decorre dos nossos atos praticados no passado, dando sequência a esse raciocínio que a Patrícia vem fazendo, que é uma questão bastante recorrente, né? O sofrimento, a lei de causa e efeito. Então nós vamos voltar daqui a pouquinho e já vou deixar essa pergunta então sobre se os sofrimentos são origem de atos praticados no passado. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos para o último bloco do programa Presença Espírita. Estamos de volta com o programa Presença Espírita. Esse é o último bloco do nosso programa, que estamos tratando das revelações da lei divina e também do tema o Cristo Consolador. E no final do bloco anterior, eu havia deixado a pergunta, que eu vou repassar aqui para a Silvia, se todo o sofrimento ele decorre de ações do passado, seguindo o raciocínio que a Patrícia vinha fazendo sobre essa questão da consolação dos nossos sofrimentos. Na verdade, nós podemos afirmar que muitos sofrimentos atuais nossos decorrem de desacertos do passado, mas não todos. Por quê? Porque as nossas escolhas de hoje, o nosso estilo de vida, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos e escolhemos, já reflete imediatamente na nossa vida de hoje. Podemos fazer um paralelo, por exemplo, da escolha da nossa alimentação. Se nós fumamos, por exemplo, e temos uma alimentação muito desequilibrada, uma alimentação ruim, nós poderemos ter câncer de estômago. Pelo cigarro nós podemos ter câncer de pulmão, nós podemos ter câncer na boca, na língua, e isso não vai ter nada a ver com coisas do passado, com desacertos e dívidas do passado. São escolhas que nós fizemos, opções de vida e estilo de vida que nós temos hoje e que reflete imediatamente na nossa vida nessa encarnação mesmo. Então nós não podemos generalizar que todas as dores e todos os sofrimentos que nós estamos passando hoje são colheitas do ontem. Nós sabemos que sim, o passado se reflete no presente, tudo o que nós estamos fazendo hoje
vai se refletir no futuro, mas existem coisas imediatas que acontecem agora mesmo com escolhas que nós fazemos hoje mesmo. O Emmanuel diz que o futuro está em nossas mãos, mas tudo sob a tutela de Deus. Essa frase ela é muito interessante, que mostra até a questão do nosso livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer o que nós queremos, nós somos livres para escolher o que nós queremos escolher, mas quando nós saímos muito das rédeas, muitos dos trilhos, seres superiores a nós têm que tomar providências a respeito da nossa vida. É por isso que é necessário nós termos já boas escolhas, para termos um presente saudável, feliz e um futuro também feliz. Mas, Patrícia, e o Espiritismo ajuda muito isso, né? E ajuda muito nisso também. Por que o Espiritismo é considerado consolador? Então, Silvia, trazendo toda essa ideia que você nos trouxe, né, nos falou, é importante dizer isso sobre o Espiritismo. O Espiritismo, ele precisa ser, e ele é uma doutrina que é fácil de ser seguida. O que precisa é querer. E muitas vezes a gente ainda por nossas dificuldades dessa vida e de outras vidas, a gente não consegue. Mas o Espiritismo, ele tem que estar muito próximo de nós. E é por isso que a gente o tempo todo cita Cristo, né? O tempo todo a gente traz os exemplos, os ensinamentos do Cristo para falar, é possível, você pode conseguir, é só você tentar fazer como ele fez. Né? Então, alguma situação, não julgareis para não seres julgado. Né? Então, uma situação assim, o tempo todo nós estamos julgando as pessoas, né? Mas nós não queremos nunca ser julgados, então sempre se colocando no lugar do outro. Então, esse caráter do Espiritismo, ele precisa sempre ser dito. Algumas pessoas, lógico, porque os espíritas, nós já falamos algumas vezes que nós hoje vivemos num mundo de provas e expiações, ou seja, o mal ainda prepondera, nós temos que passar por dificuldades, por dores para superar as nossas crises e evoluir, só assim nós conseguimos evoluir, mas dentro disso tudo há uma programação divina que nos faz, que nos ajuda e que nos faz ser melhores. Isso depende do quê? Depende muito da gente. Então o Espiritismo, ele precisa ser factível, ele precisa estar perto de nós. É claro que há algumas pessoas que trazem ensinamentos acerca da doutrina espírita de uma forma tão rebuscada, às vezes tão difícil, que nós não conseguimos entender. E nós precisamos cada vez mais falar que o Espiritismo, e trazer essa promessa, que ele é o nosso consolador. E falando de uma forma muito simples, por que ele é o nosso consolador? Além de que porque ele nos consola, mas por que ele nos consola? Porque ele traz a nossa vida, a imortalidade da alma, como um dos seus princípios basilares. Ou seja, nós somos seres imortais. Nós teremos a vida inteira, nós teremos o infinito para aprender e para sermos um dia espíritos como foi o Cristo. Né? Nós temos Cristo como modelo e guia, nós temos vários planetas habitados nesse universo, não estamos só nós aqui, são ensinamentos que nos consolam. Né? Todas as nossas dores fazem parte de uma lei de ação e reação. Né? Todas as nossas dores, como a Silvia acabou de dizer, elas são frutos das nossas escolhas. Elas não são frutos da vontade de Deus, de uma vontade mimada e que quer ver seus filhos sofrendo. Elas fazem parte de uma justiça. Então, o Espiritismo nos consola à medida que ele nos coloca no nosso devido lugar, como seres hoje estagiando aqui na Terra, né? Estamos aqui. Por que estamos aqui? Estamos aqui para aprender, porque só assim, encarnados, ou seja, dentro da carne, conseguimos aprender. E é isso, né? É simples, é muito simples, nós não precisamos ficar rebuscando, falando palavras difíceis para trazer essa realidade. E como você disse, Ayrton, é só o Espiritismo que nos consola? Dentro da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, tem alguma questão que fala que o Espiritismo é a melhor das religiões?
Bem, Allan Kardec procura mostrar que, aliás, a gente vai encontrar, sobretudo, principalmente no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, e não fora do Espiritismo, fora da Igreja. Isso está muito claro no capítulo 15, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E deixando muito claro, como você falava, que não existiria assim, o Espiritismo sem essa faceta do cristianismo, sem que Allan Kardec tivesse retomado essa essência, porque o Espiritismo ele parte de um aspecto científico da fenomenologia, aí depois ele agrupa um conjunto de ensinamentos que são seus princípios filosóficos, mas Allan Kardec já o define logo a princípio que ele é uma filosofia de inevitáveis consequências morais, e essas consequências morais nada mais é do que o próprio cristianismo. Então ele passa a fazer essa análise das máximas do Cristo, do ensinamento moral do Cristo, para torná-lo compreensível e vivenciável, na medida que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo ele coloca que a maioria não entende as máximas do Cristo, que virou assim, algumas expressões proverbiais sem que se entenda a sua essência, e sendo pouco compreensivo, poucos é que podem vivenciá-lo. Então ele coloca o Evangelho como um roteiro, um guia para a vida diária, porque o Espiritismo ele revive a pureza e a essência do cristianismo, de tal forma que não existiria, como diz Emmanuel, nós ficaríamos no aspecto intelectual, seria uma empreitada intelectual, o Espiritismo sem o cristianismo. Então é preciso que a gente tenha a noção, por exemplo, quando falamos da reencarnação, acreditamos nos princípios da comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade dos mundos habitados, mas todos esses princípios, como a existência de Deus, a questão da existência e da imortalidade da alma, isso tudo tem que fazer um sentido de tal forma que venha a repercutir na nossa conduta diária. De que adianta, como diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns, crer na comunicabilidade dos espíritos, mas se isso não nos torna mais benevolentes, mais humanos e mais caridosos para com o próximo? Então, o Espiritismo seria incompleto, seria capenga se não tivesse essa faceta do cristianismo. Né? Eu acho, e também você falava da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ali está que Deus se utiliza do Espiritismo como uma das forças vivas para fazer a humanidade progredir. Então ele é o Consolador, porque ele também nos tira da ignorância. Através do Espiritismo, tantas revelações da parte transcendente da nossa alma foram feitas, que nós passamos a conhecer. E quando nós saímos da ignorância, saímos do desconhecimento, nós somos consolados. Quem é que não se consola por saber por que sofre? Não é? E o Espiritismo traz isso. E eu acho interessante a gente falar também, porque quando nós dividimos 3 revelações, parece que nós já superamos a primeira, já transpassamos a segunda e agora estamos na terceira e precisamos entender essa verdade absoluta. E não, né? No estágio que nós estamos, nós vivenciamos ainda, como já foi dito, muitas situações da primeira revelação, né? Em muitas situações, os seres humanos estão ainda envolvidos em barbáries, né, em situações que a gente fala, lá no tempo de Moisés, Moisés precisava falar daquela forma para que as pessoas entendessem. Hoje, Moisés continua falando daquela forma, né, mas as pessoas continuam não entendendo. Continua dizendo, não adulterais, e nós continuamos adulterando. Por outro lado, Cristo veio, nos trouxe os ensinamentos, nos trouxe todas as revelações, e nós continuamos ainda não tendo entendido em sua plenitude os ensinamentos do Cristo. E o Espiritismo então vem, né, com as suas máximas, porque ele não é dono dessas máximas, então isso é importante que fique bem claro. Né? O Espiritismo tem a mediunidade como uma das suas características, dos seus princípios basilares, comunicabilidade entre vivos e mortos, mas o Espiritismo não é dono da mediunidade. Ele não é dono, ele não foi o primeiro que trouxe essa ideia da imortalidade da alma. Essas ideias já fazem parte da nossa história. E o que o Espiritismo fez foi trazer de uma forma codificada essa revelação. E através desses ensinamentos nós podemos ter o que, Silvia? Um roteiro a seguir. E esse roteiro é o Cristo. É Ele que nos traz.
Então é importante dizer, né, Ayrton, que a gente não superou ainda, como pular de fases. Nós não conseguimos ainda, isso é óbvio, diante das barbaridades que todos nós cometemos. Eu, por exemplo, não me sinto apta a falar, eu estou livre, nunca eu vou praticar um crime, porque eu não sei, eu ainda não me conheço profundamente. Eu conheço os ensinamentos do Cristo, mas muitas vezes me vejo com dificuldade de exercer esse ensinamento. Ayrton, quando uma das revelações do Espiritismo é a vida futura, a doutrina espírita, através dos livros, os espíritos vêm dizer que eles estão vivos. Essa perspectiva da vida futura não muda a nossa vida presente, ou não teria que mudar a nossa vida presente, os nossos rumos, as nossas decisões? Sem dúvida, aliás, isso é uma das coisas mais expressivas, porque quando no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, que trata exatamente sobre a vida futura, e a perspectiva, o prisma muda completamente. Então, o Espiritismo, diz Allan Kardec, a ideia vaga da vida futura, né, que se tinha à época de Jesus, ele vem não deixar a menor dúvida sobre a imortalidade da alma, mostrando que as almas daqueles que partiram estão permanentemente ao nosso redor. Essa comunicabilidade com os espíritos é permanente, é algo incessante. Então, os espíritos se comunicam através do pensamento de uma maneira muito fácil, de tal forma que o espiritismo vem deixar dúvidas sobre a imortalidade da alma, mas na medida em que se acredita na imortalidade da alma, muda completamente o prisma da vida presente, de tal forma que aí vem a consolação, as esperanças num futuro melhor, sobretudo quando, por exemplo, nas dificuldades da vida, nas misérias, nos sofrimentos, na perda das pessoas amadas, enfim, nos reveses financeiros, aí vem, isso tudo é uma coisa passageira, é algo que são provações da vida presente e que cumpre nos superar, e de tal forma que aí então a maior serenidade, calma, sobretudo por vezes até para aquele que já evoluiu, a alegria mesmo, a alegria cristã e saudável mesmo diante dos sofrimentos que são naturais da nossa fase evolutiva. Bom, Ayrton, Patrícia, nós estamos encerrando o programa Presença Espírita desta quinta-feira, mas nós antes vamos fazer o sorteio do livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Vozes da Outra Margem. Queremos agradecer pela participação de todos aqui pelo Facebook, e hoje, como nós não tivemos telefonemas, nós estamos sem o telefone, o ganhador vai ser um desses que entraram em contato conosco pelo Facebook. E a Sueli Bar, aqui, então, nossa amiga virtual aqui pelo Facebook, que ganhou o livro que vai estar a partir de amanhã, sexta-feira, na Livraria Espírita A Educadora, na rua Santos Dumont, 620, ao lado da Cefam, a Sociedade Espírita Francisco de Assis. Obrigada, Patrícia, pela sua companhia. Ayrton, na semana que vem nós estamos ao vivo aqui pela Rede TVM, novamente, às 22 horas, na quinta-feira. Vocês podem nos seguir pelos VTs também, que a emissora disponibiliza. E estamos com mais de 30 programas no nosso canal do YouTube, Presença Espírita PG. Nós desejamos a todos uma excelente semana, fiquem com Deus e até o próximo programa. Obrigado por acompanhar o programa Presença Espírita, uma boa semana e até o nosso próximo episódio, né? Mais um programa Presença Espírita. Imagine o que